Se você é grato, em pouco tempo você recupera tudo porque o universo diz: você merece, você aprendeu a lição, você entendeu como funciona a lei universal das coisas. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje nosso irmão Vital Froze nos traz mais uma das suas palestras, bastante didáticas, esclarecedoras. Já adianto que é bastante interessante e também já vou adiantar para que você assista o vídeo até o final. Ao longo do vídeo, ao longo do áudio, vai sendo esclarecido o título do assunto. O desenrolar de toda a história, de todo o conteúdo, é da metade para frente. Então, se você realmente está interessado em absorver conteúdo que vai te trazer benefícios, eu oriento que assista até o final. Tudo bem? E aproveitando que você já está aqui, já está assistindo, faça aqui a sua inscrição no canal, aperte seu dedinho aí onde está escrito inscreva-se. Também onde tem um joinha, aperte esse joinha. Esse joinha é o chamado like, que a plataforma entende que você gostou do vídeo. E também, ao lado do botão do joinha aí, você vai encontrar o botão do compartilhe. É uma setinha apontando para fora. Compartilhe com as pessoas que você entende que o vídeo vai ajudar, vai orientar. Compartilhe com essas pessoas. Se você já é inscrito no canal, você já sabe que aqui na descrição existem alguns links que vão te dar acesso a alguns livros que o canal indica a leitura a você. São livros com conteúdo bastante, melhor dizendo, no mínimo curiosos. Vai falar sobre a verdadeira história da humanidade, do planeta, do universo. Se você está interessado em saber a verdade, comece por ali. Você vai gostar. Lembrando que o universo, a vida, está em constante atualização. E como esses livros já foram escritos há décadas atrás, com certeza houve uma atualização. Mas a leitura é bastante importante, pois ela te dá um norte, uma direção. Tudo bem? Então vou deixar você com o áudio, com a narração, com a aula do nosso irmão Vital Froze. Com vocês, Vital Froze. Bom dia, meus amados. Hoje, o último sábado de julho, dia 29. Então, 29 de julho de 2023. Às vezes, chega a hora de fazer o áudio e fico pensando o que vou falar hoje para que eu possa contribuir também de uma forma ou de outra para que as pessoas consigam ter uma vida melhor, evoluir mais rapidamente, se sentir bem. Porque, no fundo, nós podemos contribuir quando realmente aquilo que nós fizemos ajuda outras pessoas. Caso contrário, não é uma contribuição. É uma perda de tempo da nossa parte ou então até uma invasão na vida das pessoas, né? Às vezes é preciso um pouco de orientação também da minha equipe espiritual, porque eles sabem mais que eu, né? Mas hoje me veio uma lembrança de que muitas vezes as pessoas colocam nos textos, nos áudios, comentários, né? Pedindo como elevar a frequência. Porque é verdade que os áudios e os textos, normalmente eles falam: mantenha a sua frequência elevada, eleve a sua frequência, não deixa cair a sua frequência, porque tudo é frequência. Nós atraímos aquilo que vibramos, que é a frequência. Já coloquei muitas vezes aqui nas mensagens, né, escritas ou faladas, de que nós somos um aparelho de Wi-Fi. Recebemos de acordo com a configuração, né? Se não tem a configuração, não acessa. Então hoje eu coloco o título para este áudio: exercitar a alta frequência.
exercitar a alta frequência, sim, porque manter a frequência elevada é um exercício. É um exercício diário, contínuo. A qualquer momento que vem de fora, na maioria das situações, das ocorrências, né, do dia a dia nosso, é coisa da velha terra, que nos puxa sempre para baixo em termos de frequência. Uma vez uma pessoa disse brincando: para encontrar o diabo não precisa levantar cedo. E é verdade, é uma metáfora, né? É um ditado popular que poderíamos entender da seguinte forma: para encontrar aquilo que não presta, que é ruim, basta estar encarnado. Aonde você vai encontrar situações que te trazem frequências negativas. E você é um campo magnético. O teu campo magnético, ele interage permanentemente com o que está ao teu redor. Se você vive na cidade, você está toda hora em contato próximo de muitos campos magnéticos, porque são pessoas, cada uma tem o seu campo magnético, a sua frequência. E os campos magnéticos, eles interagem, não tem como evitar isso. É uma energia, quem que segura isso aí? Não tem. Não tem barreiras, não tem paredes. Aliás, teria uma forma de diminuir isso, que é aquilo que a gente sempre fala: proteja-se com um círculo de luz, envolva-te na luz, aumente a tua frequência, daí você não vai ser tão atingido pelas frequências mais negativas. Enfim, tem maneiras de você equilibrar isso, sim, senão não teria graça nenhuma, né? Nem eu estaria aqui falando agora esse áudio, que vai falar sobre isso hoje. Mas, mesmo assim, é inevitável. Quando você vai em lugares onde a energia é baixa, e tem lugares onde se trabalha coisas de dor, de sofrimento, de raiva, então ali teria, tipo assim, os hospitais, onde as pessoas têm dor, têm sofrimento, os bancos, onde as pessoas vão lá às vezes e tem aquela... Não é uma dor física, mas é uma dor porque às vezes a conta está estourada, tem uma conta a pagar, tem uma dívida, não tem recursos suficientes, né? Então baixa a frequência. Às vezes está no mercado também, porque a pessoa está gastando os seus últimos centavos do seu salário. Às vezes está faltando dinheiro para comprar o que precisa e não tem. Nas farmácias, né, onde as pessoas precisam gastar o seu dinheiro em medicamentos, sempre tem alguém doente que está puxando a energia para baixo. Nos fóruns, né, onde existem as causas penais, jurídicas, enfim, as condenações, as encrencas para serem resolvidas, nas delegacias de polícia, onde há matadouros de animais, enfim, aonde há frequência negativa, nós seremos sempre contaminados. Então, para isso, não precisa fazer nenhuma força. É natural. Você está andando, está vivendo, você está em algum lugar. Ah, a pessoa não sai de casa, então não tem problema. Sim, tem problema. Um pensamento negativo. Uma notícia que ela viu na televisão, nas redes sociais. Uma ligação telefônica, um contato. Antigamente a gente dizia um e-mail, uma carta, hoje nem se usa mais quase isso, mas enfim. Quando você direciona uma atenção, qualquer que seja, para algo ou alguém, você vai entrar naquela frequência daquele algo ou alguém. Por isso que nós estamos sempre na corda bamba. Aí o ditado popular se encaixa, né? Para encontrar o diabo não precisa levantar cedo. Então, é uma metáfora que diz exatamente isso. Nós precisamos estar atentos. Que também tem aquela outra parábola, né, do vigiar e orar, porque temos que ter essa vigilância constante para poder manter a nossa frequência
a fim de ter uma vida um pouco melhor. Mas nós podemos sim, hoje temos técnicas, temos entendimento, temos consciência de que nós podemos equilibrar. Quando sentimos essa energia cair, nós podemos equilibrar rapidamente, né? Quando eu disse em alguns textos e também áudios dos tempos aí, últimos meses, últimos anos, algumas vezes eu sei que eu repeti isso, né? Veja o drama, mas não faça parte do drama. Ou veja o drama e não entre no drama. Veja o drama e não seja o drama. Assista o drama, como se fosse uma película, um filme, né? Um ato no teatro. Apenas. E se você tiver que realmente representar o drama por causa de uma situação, então você é um ator. Lembre-se disso. Tudo é ilusão nesta vida de terceira dimensão, mas são experiências que a alma precisa passar para levar adiante o seu aprendizado, a sua evolução. Afinal, ela veio aqui para isso. Compreender é uma chave muito importante para manter a frequência mais elevada. Sair do drama é preciso compreender, senão a gente não sai do drama. Eu hoje aqui vou colocar algumas maneiras que a experiência minha e das pessoas que me contam, porque eu estou em contato com pessoas o dia todo, né? E à noite também. Já disse aqui que o meu trabalho, a minha carga horária é de 12 a 15 horas diárias. São muitas pessoas que estão em contato sempre, mandando mensagem, pedindo orientações. E isso me toma o tempo todo. Aliás, eu não faço mais quase nada a não ser isso ultimamente, né? São 15 anos de trabalho, algumas experiências, algumas orientações também que vêm para nós passar essas orientações para as pessoas, me fazem aqui trazer hoje algum método, alguma maneira, né, de alento, de orientação. Eu vou colocar aqui 4 itens. Eu vou separar depois um por um, né? Mas eu vou primeiro dizer quais são essas 4. Podia numerar aqui 10, 15, 20, mas eu coloquei 4 que me veio forte agora para passar para vocês, que eu acho que é essencial. Depois, como eu disse, eu vou esmiuçar um por um. O item 1. Lembrar dos momentos bons. Item 2. Confiar naquilo que pedimos. Terceiro, agradecer aquilo que recebemos. E quarto, saber pedir e ter certeza que vai receber. Então vamos lá. O primeiro item, lembrar dos momentos bons. Eu lembro sempre, quando eu falo nisso, que no curso que eu estava fazendo, acho que foi em 2010, foi pedido para os alunos do curso 2 folhas em branco. Foi dado para os alunos 2 folhas em branco. E era para escrever numa folha 5 razões que me deixaram felizes. Vivências, né, na vida. E na outra 5 motivos ou razões que me deixaram tristes. Triste, né? Aí foi pedido primeiro para preencher os 5 motivos que trouxeram tristeza, dor, sofrimento. Eu lembro que éramos numa turma aí de quase 50 pessoas e em poucos minutos todos entregaram a folha contendo os 5 motivos que trouxeram dor e sofrimento na vida. Foi assim uma coisa de poucos minutos, talvez 15, 20 minutos, no máximo. Aí foi pedido para escrever na outra folha, então, 5 razões ou 5 motivos que nos fizeram felizes durante a vida. Eu sei que passou muito tempo, com certeza, eu não contei o tempo, mas com certeza, o tempo que o último entregou a folha anterior
não tinha ninguém ainda entregado a primeira entrega dessa folha na segunda parte. Onde antes em 15, 20 minutos estava encerrado, na segunda foi 1 hora ou 2, eu não lembro, e teve gente que não conseguiu encontrar 5 motivos que trouxeram alegria, prazer, felicidade na vida. É uma coisa interessante não encontrar 5 motivos bons e encontrar 5 facilmente ruins, e talvez se pedisse 20 ruins, todos teriam achado. Por quê? Porque nós focamos o nosso tempo naquilo que nos faz sofrer, naquilo que nos machuca, naquilo que cala fundo na nossa alma, porque todos nós temos essa crença, esse hábito, que o sofrimento é natural, é bom, porque leva a pessoa ao céu. Aquele que não sofre não vai para o céu. Aquele que é feliz não vai para o céu, vai para o inferno. É as coisas, né? E outra, nós temos também dentro de nós aquela coisa do vitimismo. Eu sofri muito. Tem gente que faz questão de mostrar a prateleira cheia de caixas de medicamentos comprados na farmácia. Cada visita que chega lá só fala na dor, do sofrimento, faz a relação dos seus remédios, dos seus exames. Parece até que isso é uma razão para se achar forte, vencedor, sei lá o que, mais importante, porque sofre. Nós temos esse costume, sim. Né? Então não adianta dizer que o outro tem, todos nós temos em grau maior ou menor, mas nós precisamos deixar de lado isso, porque prolongar a dor é uma opção. A dor vem para nos dar uma lição, para nos mostrar um aprendizado que ainda falta, uma cura que ainda falta na nossa alma. O corpo é a voz, a caixa de ressonância, né, da alma. A alma se expressa através de sintomas e doenças do corpo. Senão nós não faríamos nenhuma evolução, porque em time que está ganhando não se mexe. Uma coisa que está tudo beleza, tudo perfeito, vai fazer o quê? Vai deixar assim, né? Lembrar dos momentos bons eleva a frequência, porque a alegria tem uma frequência elevadíssima. A dor, a raiva, a mágoa, o ressentimento tem energia negativa muito intensa. E nós somos um saco de energia, um campo magnético. Nós somos uma máquina atômica de energia. E vamos expelir essa energia, emitir, exalar, propagar essa energia que está dentro. Então eu alimento essa máquina com o combustível da energia boa e da energia ruim. Depende da minha escolha. Lembrar dos momentos de dor e sofrimento é sofrer novamente. É continuar com a energia lá embaixo, próxima ou no mesmo nível da energia causada no momento do ruim, né, da dor. Nós não precisamos prolongar a dor. Aliás, não devemos prolongar a dor. Lembrar dos momentos bons. Como isso eleva. É a mesma coisa quando morre alguém da família, né? A pessoa fica só lamentando a perda, a falta, a perda, a dor, o sofrimento, o luto. Mas isso incomoda até aquela alma que partiu. Ela sente e fica presa naquela dor, naquela vibração. Ela também tem dificuldade lá adiante, onde ela está, caminhando lá no plano astral, porque ela se sente retida naqueles pensamentos negativos, que puxa ela para baixo, porque baixa a sua frequência e ela volta para a frequência daqueles que estão encarnados. Seria muito mais fácil lembrar dos bons momentos, da alegria de ter vivido junto com aquela pessoa, ter ela na família, tudo que ela proporcionou de dias e anos, né, e de momentos
maravilhosos. Aquilo eleva e ajuda ela a impulsionar-se para cima, para as frequências mais elevadas e as esferas mais elevadas do astral também. Por que não ensinaram isso? Porque aqueles que ensinaram tinham interesse em manter a humanidade presa pela dor, pelo medo, pela raiva, pela energia baixa. Isso já foi dito tantas vezes, não custa repetir de vez em quando, né? Então lembre-se dos momentos bons. Eventualmente a lembrança de maus momentos vai vir, mas quando vem, lembre-se, é o drama que você agora só precisa assistir, não vivenciá-lo novamente. Tem ensinamento. Tudo que nos causa desconforto e dor tem um ensinamento. Receba o ensinamento, compreenda, aceite e deixe ir. Como é simples, mas como é difícil entender isso. Eu diria que é uma das maiores chaves da felicidade, é entender isso. Lembrar dos bons momentos e não esquecer os maus momentos. Olhar somente o que aquilo ensinou, mas não sentir mais a dor. Porque é passado. O segundo item, confiar naquilo que pedimos. Por que as pessoas dizem, eu peço, mas não recebo nada. Nunca sou atendido. O pedir e receber é uma frequência. O universo nos traz de acordo com a nossa frequência. O universo é um entregador primordial de pacotes, de encomendas, de recursos, de tudo aquilo que a humanidade precisa. Quando o Cristo disse, pedi e recebereis, ele falou isso, exatamente, peça e receba. Mas só ele não explicou os pormenores. Pedir é preciso pedir aquilo que precisamos. Não adianta pedir algo que eu posso ter, mas eu estou com preguiça. Eu vou pedir para outro. Isso aí, o universo não é o nosso serviçal, não é o nosso empregado. Fazer uma sociedade com o universo, com Deus, é fazer a nossa parte e ele faz a dele. É sociedade. Não é patrão e empregado, não. Sociedade é pau a pau, como se diz, né? Meio a meio. Uma vez eu recebi uma mensagem da minha equipe espiritual dizendo assim: nenhum pedido honesto deixa de ser atendido, jamais. Então, vamos entender essa frase. Nenhum pedido honesto. Será que a gente faz os pedidos honestamente? Por que às vezes eu não recebo? Será que o meu pedido é honesto ou eu estou querendo me esquivar da minha parte? Vamos saber pedir. Pedir aquilo que realmente eu não tenho, que eu não posso por minha força toda, né? Às vezes eu quero fazer algo e eu não sei, daí eu peço, mas peço pronto, não é pedido honesto. Eu devo pedir orientações para que eu compreenda e entenda e ache a solução. Já me pediram, faça a oração, peça para Deus ali, para os teus guias espirituais, para fazer o meu filho passar na faculdade, lá no vestibular. Sim, eu posso rezar, eu posso fazer uma intercessão e ela tem peso. Qualquer um pode fazer, você pode fazer, os pais principalmente, muito mais. Tem a obrigação de interceder em favor dos seus filhos.
Mas a intercessão ela tem um poder, embora bom e grande, eu diria, ele ainda é limitado. Porque não adianta eu pedir para que fulano de tal passe no vestibular se ele não fizer o esforço dele. A parte que cabe a ele é a parte que ele precisa fazer. Por isso que tem aquela outra parábola que o Cristo disse: a cada um segundo os seus esforços. Será que aquele que estudou, se dedicou totalmente, vai perder a vaga do vestibular para outro que não estudou, não se esforçou, só porque foi rezado e pedido a Deus? Daí Deus olhou e disse: mas estão pedindo para esse entrar, então eu vou atender a massa aí que pediu e vou fazer esse aqui passar, e aquele que estudou lá, ninguém pediu por ele, então esse está fora. Seria justo isso? Então nós devemos pedir, sim, mas da seguinte forma, honestamente, que ele obtenha todo o amparo, todas as orientações, para que ele consiga lembrar daquilo que ele estudou e que consiga acertar as respostas em cima disso. Que ele seja amparado para que, no momento de responder, ele lembre do que ele estudou. Aí é justo. Porque ele tem que ter feito a parte dele. Quando a gente pede para alguém que está doente, a gente só quer ver o outro melhorar. É o único objetivo. O outro precisa melhorar. Então, peço para o meu santo preferido, para Deus, para o meu arcanjo, para o meu anjo, enfim, para qualquer coisa que cure aquela pessoa, que tire ele daquela situação. Sim, é justo, é um pedido até camarada, diria. Mas não é honesto, por quê? Porque honesto é entender que aquela pessoa está passando por aquilo porque ela precisa aprender uma lição e a alma dela se expressa através do problema físico para que ela entenda que ali tem uma lição. Então, o pedido honesto seria: respeitando o plano de alma do fulano de tal, eu peço a intercessão para a sua melhora. Que ele possa compreender a lição que está sendo apresentada a ele e que ele faça o dever de casa para assim ter o mérito e ter o benefício da cura o mais rápido possível. Que a dor seja abreviada através do esforço dele, através do mérito dele. Enfim, ali a gente pode rezar o rosário, como se diz, em cima do mesmo assunto, mas é isso aí, o resumo é isso. Interceder com honestidade. Pedir favor não funciona. O universo, Deus, não nos dá favores. Ele nos dá de acordo com a nossa frequência, com o nosso merecimento, com o nosso trabalho, com a nossa parte. E confiar. Você tem uma equipe espiritual. Você é o único daquela equipe que está encarnado. Todo o resto daquela equipe está desencarnado. São espíritos benevolentes que te amparam. Mesmo que dentro da equipe tenha versões tuas de alma mais elevadas, são versões que não estão aqui encarnadas. Então você faz a parte do encarnado, da matéria. Eles precisam de você e você precisa deles. É uma parceria. Confia na equipe. A equipe não vai te abandonar, porque a equipe que abandona um dos seus membros enfraquece. E eles sabem disso. Como você vai entender que você é importante, sabendo que você é o único encarnado e coisas que o encarnado faz, eles não podem fazer.
Assim como você não pode fazer o que é a parte dos que não estão encarnados. Então, um completa o outro. A equipe, pegando junto, fica forte, resolve tudo que precisa ser resolvido. Então, se você é terapeuta, se você é médium, se você tem alguma atividade que você... E todos nós temos oportunidades de auxílio a algo, a alguém, seja lá o que for. Lembre-se que você, quando vai fazer esse trabalho, tem uma equipe. Quando você vai lá atender, seja médico, seja dentista, advogado, professor, sei lá o que, operário, você está fazendo um trabalho lá como humano, mas você tem uma equipe de amparo porque aquele trabalho é um trabalho que é necessário para a Terra, para a humanidade, para alguém, para você que ganha o seu salário. Então entenda que você tem uma equipe por trás e você está fazendo a parte exclusiva do encarnado, que é você. Peça para eles quando sente dificuldade. Me dê o amparo que eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer o melhor de mim. Eu sei que nós somos uma equipe, compreendo e sei que em equipe nós somos fortes. Então eu preciso fazer a minha parte, quero fazer a minha parte, vou fazer a minha parte com amorosidade. Peço que me dê o amparo para que eu faça o meu melhor. E eu confio em vocês, porque vocês também fazem parte da minha equipe, fazem a parte que eu não sei fazer, não consigo, porque é a parte dos espíritos mais elevados, das almas mais elevadas, daqueles que estão em outra frequência, em outra vibração, em outra dimensão, às vezes. Enquanto eu estou preso na terceira, quarta dimensão, quinta, mas é o mundo da matéria, os outros estão acima de mim. Então eu preciso confiar neles e eles vão me dar amparo. Ter essa certeza não é para colocar dúvida. Se você está com a intenção no bem, tenha certeza de que você vai receber esse amparo. Mas não coloque o ponto de interrogação, senão você põe uma barreira entre você e a equipe. Você põe uma parede, um obstáculo, que é a dúvida, a falta de confiança. Confiar naquilo que é pedido. Primeiro fazer o pedido honesto e depois confiar, porque nenhum pedido honesto deixa de ser atendido, jamais. Isso foi me afirmado e eu posso aqui afirmar também, porque isso não sou eu que estou criando essa frase. Um outro item, então, agradecer aquilo que recebemos. Agora sim, a gratidão. A frequência da gratidão, ela é tão alta quanto a frequência da alegria e do amor. Agradecer. Quando nós somos gratos, o universo, eu coloco aqui a palavra universo, alguém pode colocar Deus, não tem problema, é a mesma coisa. Aquilo que tudo cria, que tudo é, e nós somos parte desse tudo, desse todo. Quando nós somos gratos, eles trazem mais. Olha um exemplo. Você dá um presente para uma pessoa muito querida. Ela fica feliz, alegre, você vê essa alegria, você sente essa alegria, essa frequência elevada da gratidão dela em ter recebido. Você vai ficar procurando motivos para presenteá-la a ela sempre. Qualquer razão, qualquer aniversário, é Páscoa, é Natal, é não sei o que, não sei o que. Você vai achar um motivo para levar um presente só porque você fica feliz em ver a felicidade dela. Agora, vamos olhar o outro lado, a outra polaridade. Você dá um presente a uma pessoa, ela nem desdenhou, como se diz. Tanto faz, tanto fez. Aí na outra oportunidade você dá de novo a mesma coisa. Você vai começar a pensar duas vezes antes de presenteá-la. E vai chegar o tempo que você vai dizer, não vou dar mais presente para aquela pessoa. Ela não dá importância, ela não é grata. Se não tem sentido, por que eu vou dar da minha energia, do meu dinheiro, da minha
vida, né? Alguma coisa, não vai ter sentido. É jogar semente em cima das pedras. O universo faz isso com nós. Não agradeceu, não é grato, tá indo para lateral, como se diz, para a linha de fundo, fora do jogo. Às vezes, nós temos que agradecer até uma coisa ruim que acontece com nós. Uma perda, seja financeira, seja de emprego, seja de relacionamento, uma dorzinha que veio, um sintoma. As pessoas amaldiçoam isso. Agora, se nós olharmos, por que aquilo veio para nós? Porque nós pedimos antes de encarnar que aparecesse essa situação para que nós fizéssemos a mudança em nós, para que a nossa alma se avançasse no seu processo evolutivo. Então, se veio aquilo lá, foi para me mostrar algo que eu não veria, não teria a mínima chance de saber que eu tinha que passar por aquilo, porque tem uma razão, uma causa sempre, que só vai me fazer bem lá na frente. Como eu poderia fazer o processo se eu não fui provocado, né? Vamos dizer assim, pela dor, pela perda. A pessoa perdeu lá alguma coisa valiosa, e daí fica lastimando, fica se revoltando contra Deus, contra tudo. Mas se ela pensar, puxa vida, numa vida passada eu devo ter tirado de alguém e eu fiquei na dívida, e com essa dívida eu não vou para a nova terra. Como é que eu vou saber que eu fiquei devendo lá? Agora eu fiquei sabendo que eu tinha essa dívida. Gratidão, universo, por ter me dado a oportunidade de quitar uma conta que eu nem sabia que tinha. Primeiro me deu condições de ter, para depois pagar, porque ninguém paga o que não tem. Se não tem, não paga. Primeiro o universo dá condições, agora quando chegou o valor, com sobra, geralmente tem, agora você paga a conta. Aí vem uma situação e você paga. Se você é grato, em pouco tempo você recupera tudo, porque o universo diz, você merece, você aprendeu a lição, você entendeu como funciona a lei universal das coisas. Agora, aquele que fica lastimando, ele vai ficar lastimando, porque se eu não tivesse perdido, eu estaria bem. Se eu não tivesse perdido, eu estaria bem. Foi aquilo lá que me causou a ruína. Foi aquilo lá que me botou no fundo do poço. Aquilo lá me decretou a falência. E fica condenando, e se for uma pessoa, então ele fica condenando ela o resto da vida, até a morte. E ele não vai receber mais nada, porque ele está preso na frequência da escassez, da falta. Quando ele entende que aquilo lá precisava passar por uma razão, não importa saber a razão, ele vai ser grato pela oportunidade, ele vai entrar na frequência da vamos ver agora que esqueci até a palavra, né? Da prosperidade, né? Por quê? Se ele ficasse preso na frequência da escassez, ele não vai ter nunca mais, porque ele vai ficar preso naquela frequência da falta. Se ele agradecer, ficar grato e realmente sentir isso, não é da boca para fora, tem que sentir. É o sentir que faz toda a diferença. Ele vai ver que realmente aquilo lá é uma frequência elevada e vai trazer tudo de volta para ele. Ele vai estar sempre na frequência da prosperidade, da abundância. E não é só financeiro, já disse aqui. Todos os tipos de abundância, todos os tipos de escassez, tanto numa polaridade na outra, vem de acordo com a nossa frequência. E por último, então, saber pedir e ter certeza no receber é mais para fechar essa listinha de 4 itens, né? Seriam os 3 primeiros, que são os importantes. Foi dito aqui, meio que um pouco em cada item, saber pedir e ter a certeza de receber. Saber pedir, então, vamos relembrar, pedindo aquilo que é honesto. Eu preciso me curar.
Eu então começo a rezar. Meu Deus, me dê a saúde. Meu Deus, me faça melhorar. Meu Deus, isso, aquilo. Deus vai ouvir e diz, sim, mas eu posso te dar a saúde, mas e a lição? Como é que fica? Quando você desencarnar, você vai dizer, encarnei para fazer aquilo e não fiz. Olha o arrependimento que vem depois. Então o pedido honesto seria assim, meu Deus, há uma razão para eu estar sofrendo, para eu estar passando por essa situação? Me dê iluminação para que eu possa entender o porquê isso e encontrar a cura através de mim mesmo, de dentro para fora, porque eu preciso entender o que isto está me mostrando, o significado disso, a lição que aqui tem. Me mostre os caminhos, me mostre as possibilidades para que eu, através do meu esforço, da minha vontade, do meu livre-arbítrio, eu encontre as respostas que vão me trazer a cura e ter a certeza de que tu vai receber a cura a partir dali. Com essa frequência. Com essa frequência você esquece a farmácia, esquece os médicos, esquece tudo. Por quê? Porque não está lá a cura, lá está o remédio. A cura está dentro de você, está na causa que trouxe esse problema, está na compreensão da situação, está na resposta que essa dor quer te dar. Quando se entende o problema, você resolve o problema. Não é assim na matemática? Como é que você vai resolver uma equação se você não entendeu a fórmula? Aquelas equações, por exemplo, que tem parênteses, colchetes, multiplicação, divisão, soma e subtração, tem uma fórmula correta. O que está entre parênteses é primeiro lugar. O que está entre colchetes é em segundo lugar. Depois é multiplicação e depois é divisão e depois é a soma e a subtração. Enfim, tem a fórmula correta. Se você não entender a fórmula, você não vai acertar o resultado. A fórmula é a sequência do procedimento. O que faz primeiro? Primeiro que está entre parênteses. Então vai fazer o que está lá, não importa se é multiplicação, se é soma, se é subtração, se é divisão, né? E depois vai seguindo. Saber pedir e ter a certeza é ter o entendimento das leis divinas. E elas são fantásticas, fabulosas. Peça sempre que for preciso, com honestidade, e tu serás atendido. Sempre. Nenhum pedido honesto deixa de ser atendido. Jamais. Lembre-se dessa frase. Mas tem que saber o que é pedir com honestidade, ser honesto. Que a maioria das pessoas ainda hoje não são honestas na maior parte do tempo, em tudo que há. Aí complica, né? Tá bom? Espero que esse áudio realmente tenha te trazido algum alento, alguma informação, como sempre eu digo. Não teria sentido estar aqui jogando semente em cima de pedras. Então, eu agora finalizo, deixando o meu abraço de luz para cada um de vocês. Mais uma vez. Namastê.